temos um tempo de palavra, um tempo de um alento do Senhor, tempo de louvor, um tempo de adoração, diante do Deus que vive e reina para todo sempre. E eu quero te convidar, deixar uma palavra no Salmo 24, um salmo tremendo, né, que fala do domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no santuário? Deus é o Rei da Glória. Vamos ler juntos Salmo de número 24, você com a sua Bíblia agora. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas. Eu gosto muito dessa afirmação. Versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? Que palavra maravilhosa, que você possa meditar também depois aí na sua casa. E eu quero orar com você, deixar realmente a presença do Senhor estabelecida neste culto. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome e te damos graças nessa noite tão maravilhosa, hoje neste culto online de quarta-feira. Nós do Ministério Visão Profética adoramos o teu nome e reconhecemos o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó como nosso Deus. Queremos declarar a bênção, Pai, sobre as casas e sobre as famílias hoje. Pai, todos os nossos discípulos, os discípulos desta casa, todas as igrejas do Brasil e do mundo. E agora, meu Deus, colocar todas as pessoas debaixo da tua graça. Queremos, meu Deus, que seja controlado, meu Pai, a questão do vírus, a questão desta moléstia que assola as nações, Pai, mundiais. E declaramos a vitória, que o Senhor é Senhor soberano, sempre, independente de qual seja a circunstância. O Senhor tem o domínio de todas as coisas. E declaramos esse domínio, tomamos autoridade, meu Deus, sobre os céus proféticos. E declaramos a tua verdade, que a tua palavra, que é viva, que é verdadeira, que o Senhor vive e reina para sempre. Tu és o Deus Todo-Poderoso. A ti seja toda honra, toda glória, como diz essa palavra. Quem é o Rei da Glória? O Senhor das batalhas. Nós declaramos vitória e vida na vida daqueles que nos ouvem agora, onde chegar a nossa voz, esta palavra, essa transmissão, que o Senhor possa fazer maravilhas, em nome de Jesus, o Mashiach de Israel. E nessa noite especial, eu quero declarar um louvor, né? Que possa entrar no seu coração, assim: nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dai-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e agora o poder e a glória, para sempre. Amém. Declaramos mais uma vez: nosso Pai, seja feita a tua vontade, Pai.
nossas vidas, assim na terra como no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está agora em nossa transmissão, Ministério Internacional Visão Profética pelo Instagram, depois também será disponibilizado para todos os canais, comuns como YouTube, Facebook. Fique ligado. E é uma ferramenta que você pode depois disparar para evangelização. Já em alguns minutinhos teremos a palavra apostólica através do nosso apóstolo Ayrton Abílio. E eu quero que você realmente fique ligado, porque tudo que está sendo lançado aqui hoje, com certeza, vai beneficiar, vai ser bom para você, vai ser bom para a sua vida. Eu quero dizer que Deus, ele tem um tempo de vitória, Ele tem um tempo de bênção, Ele tem um tempo, acima de tudo, de restituição. Declare com você na sua casa: Deus tem para mim um tempo de restituição. Tome posse dessa palavra, tome posse desta verdade bíblica, que a sua vida será alcançada. 2020, eu quero declarar, está apenas começando. Independente do que aconteça lá fora, a declaração bíblica é: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Declare: eu não serei atingido. Declare mais uma vez: eu não serei atingido. Mais uma vez agora, para afirmar no mundo espiritual: eu não serei atingido. Amém? Quero declarar mais uma canção de louvor e exaltação a Deus. Talvez você não teve um tempo hoje, um tempo de qualidade, um tempo de separação. Pare agora o que você está fazendo e vamos declarar junto comigo: aleluia, a majestade do Senhor, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, Senhor, não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Ele é digno, vamos declarar: digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para o adorar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para o adorar, que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Com certeza, não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Você pode declarar: porque grande és tu. Agora, o Senhor continua fazendo maravilhas. Oh, não, estamos felizes aqui, estar nessa frente de batalha, nesse culto especial online, para levar a adoração e a palavra do Senhor. Fazes tu, não há outro igual a ti. Juntos: não há outro igual
Obrigado, Senhor. O Senhor é grande sobre toda a terra. Deus te abençoe e continue te abençoando. Nós vamos receber agora a palavra, entrando agora com o apóstolo Ayrton, em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz, que nesse momento que nós vamos meditar na palavra de Deus, você possa estar consagrando esse tempo ao Senhor. Eu creio que Deus, Ele separa um tempo para curar a nossa dor, mas nós também temos que separar um tempo para que Deus cure a nossa dor. Eu quero convidar você a ler comigo um texto bíblico que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8. Vamos ler alguns versos e pedir que o Espírito de Deus venha ministrar o nosso coração. Eu sempre peço a tua atenção, porque a palavra de Deus, eu creio que no dia de hoje, nossa quarta de estudo, se aprofundando em Deus, o Espírito Santo, ele vai trazer informações privilegiadas e instruções direcionadas para a sua vida, para esse momento que nós passamos aqui no Brasil. Uma palavra muito forte em que nós temos que crer quando Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Se você tem a Bíblia e se você quer ler comigo, é Mateus 8, do 5 até o versos 8, onde fala sobre um homem, a Bíblia o chama de centurião, que residia na cidade de Cafarnaum. Centurião é um oficial que tem debaixo do seu comando 100 homens treinados e adestrados para batalhas e para guerra. E ele estava passando por um momento de dificuldade, de crise. Então vamos ler o que a Bíblia diz aqui. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te debaixo do meu teto. Dize-me uma única palavra, e o meu criado será curado. Pai, em nome de Jesus, oramos, Pai, para o Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito. O próprio Jesus disse: Pai, examinai as Escrituras, pois nelas cuidais ter vida. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. Deus, no momento de luta, de crise, de dificuldade, meu Deus, precisamos, Pai, fazer como o salmista nos aconselha: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Que a Tua igreja acorde nesses dias, meu Pai, para que realmente venha, Deus, a voltar a se relacionar com o Senhor, acreditar no Senhor. Entregamos, Deus, o nosso corpo, a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos bens, a nossa inteligência, Pai. Entregamos tudo que nós temos, porque tudo que nós temos é do Senhor. Ministra o nosso coração, Pai, e oramos pelo Espírito, Pai, do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
A mensagem, o estudo dessa noite, e se você está acompanhando, chame a atenção de quem está perto de você também para receber esta palavra no coração. Deus me colocou no meu coração a mensagem ajustando os sentimentos, vencendo crises. Ninguém vence uma crise, seja de qual ordem for, se não tiver equilibrado, se não tiver ajustado os seus sentimentos, a sua fala, os seus pensamentos, as suas decisões. O mundo hoje fala em uma crise. Esse centurião passava por uma crise, com certeza, pelo amor, pelo carinho que ele dispensou para o teu servo. Era um servo de muito valor. E ele procura Jesus. E Jesus disse, de bom grado, eu vou curá-lo. E o centurião disse, não precisa. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Envia apenas uma palavra. Ele não pediu duas, ele pediu uma palavra. Há poder na palavra de Deus. Porém, os nossos sentimentos, eles precisam ser ajustados. Eles precisam ser equilibrados. Eu não posso ter uma atitude boa se eu tenho um pensamento ruim. Porque o pensamento é o ensaio das atitudes. Aonde a mente vai, o homem segue. O que você pensa, você será. Talvez você apenas ouvindo isso não compreenda o Provérbios 23:7 que diz: como imagina na sua alma, assim será. Porque, como eu já estava dizendo para você, os pensamentos são os ensaios das nossas atitudes. Se eu quiser mudar de atitude, de resultado, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir. A pior crise não é aquela que acontece fora de nós. Não. A pior crise é aquela que acontece dentro de nós. E eu creio que se você crê hoje, embora a crise ainda, a imprensa continue falando, os noticiários continuem anunciando coisas ruins, mas você vai ser liberto da crise, porque você vai sair de uma indiferença, de um medo, de uma insegurança, para uma certeza que a palavra de Deus é a verdade e Deus é fiel. O que você pensa aumenta e o que você fala cresce. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o que você pensa e nós pensamos é impossível dizer, hoje eu vou ficar sem pensar. E nós pensamos. E temos muito a tendência a pensar sempre nas coisas ruins do que nas coisas boas. Então, o que você pensa aumenta e o que você fala cresce. Não é realista fingir que nada de mal acontece. Nós não podemos fingir e nem dizer que tudo é uma maravilha. Nós não podemos negar. Quando os discípulos se assustaram com a tempestade, quando eles estavam atravessando o mar, e eles chamaram Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi repreender a tempestade. A primeira coisa que Jesus fez foi repreender os discípulos e disse: homens de pouca fé, por que vocês estão duvidando? Depois ele repreendeu a tempestade. Veja que ele não negou que havia uma tempestade. Ele não negou. Não tem nada não, é coisa da cabeça de vocês. Jesus não disse isso. Jesus é verdadeiro. Enquanto o homem é mentiroso, seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Então Jesus não negou. Tanto é que ele repreendeu depois. Mas ali a pior crise não era a tempestade no mar. Era a falta de fé dos discípulos. Então ele conserta, ele ajusta os sentimentos dos discípulos e depois ele repreende a tempestade que estava assolando o coração daqueles discípulos.
As pessoas boas também passam por coisas ruins. A resposta não é fingir. Do tipo, se você está doente, admita-o. Eu estou doente. Mas mantenha os seus pensamentos. Mantenha os seus pensamentos naquele que pode curar. É o caso do Salmo 121, que o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Não podemos negar o problema, mas não podemos fazer do problema um Deus como Saul e o exército de Israel fez em relação a Golias, dizendo que não poderia vencer, enquanto que Davi exalta Deus e em nome de Deus ele luta com o gigante e derruba o gigante. Então, naquele momento a pior crise não era o gigante, era a falta de fé, era o medo, a falta de coragem, um exército escondido. Chegou a hora da igreja sair do esconderijo, sair das cavernas, como Deus disse para Elias, um dia que ele teve medo, e Deus disse para ele: o que você está fazendo aí, Elias? Sai daí, aí não é o teu lugar. O medo, ele leva-nos a se esconder, enquanto a fé nos leva a acreditar, a lutar e a vencer. A Bíblia diz em Filipenses 4, eu vou ler para você, versos 8 ao 9. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É tempo de ter a mente e o coração guardado. Há duas partes vitais de uma pessoa: a mente e o coração. No verso 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isto é o Espírito de Deus querendo ajustar os nossos sentimentos. Insisto, a pior crise não é essa que está aí fora. A pior crise é aquela que entra dentro de nós. Efésios 4:29 nos aconselha: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Não podemos ser pessoas do medo, profetas do medo, mas temos que ser profetas da fé, da coragem, porque nós estamos representando um Deus vitorioso. Nós não estamos representando uma ideia humana ou um projeto humano. Somos representantes de Deus. E é muito importante você prestar bem atenção naquilo que o Espírito de Deus vai falar com você nessa noite. Em um determinado momento, se você gosta de marcar, Mateus 12:37, Jesus ele disse uma palavra que eu sempre estudo e me questiono, peço para que o Espírito Santo me ajude, porque Jesus disse assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Muitas vezes nós, com o nosso discurso, nós sabotamos o nosso futuro. Às vezes nós mesmos enterramos os nossos sonhos. Quem enterrou Lázaro não foi pessoas estranhas, foram sua própria família. Em Provérbios 18:21 a Bíblia diz o seguinte: a morte e a vida está no poder da língua. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós levamos adiante. E eu sempre digo o porquê que a morte está na frente da vida, na colocação de Provérbios 18:21. Porque nós falamos muito mais de morte do que de vida. Mas que a partir de hoje você possa falar muito mais de vida do que de morte, muito mais de vitória do que de crise. Ouvi algo muito interessante que diz: se você quer acabar com um problema, pare de falar dele, pare de ficar alimentando, não mate aquilo que Deus está libertando, que é a tua vida, e também não alimente aquilo que Deus está matando,
que é a velha natureza, que é o homem afastado de Deus. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Coração tem as saídas da vida. Por isso nosso coração precisa ser limpo, ajustado, purificado, guardado pela palavra de Deus. Quando nós temos o coração guardado em Deus, os nossos sentimentos são ajustados e nós vencemos crise. Se você puder repetir onde você está, diga: a minha mente está sendo ajustada pelo Espírito de Deus e eu vou vencer crises. Se o seu corpo estiver cansado, se o seu espírito estiver exausto, se sua alma estiver abatida, tudo bem. Muitas vezes isso pode acontecer porque nós estamos no mundo. Mas eu quero que você entenda algo. Não é o fim. Não é o fim. Concentre os seus pensamentos naquele que prometeu, que está marcado no capítulo 40 de Isaías: dá força ao cansado. Não sou eu que estou prometendo, é Deus que prometeu, é Deus que promete. Dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem mais nenhum vigor. Muitos já se encontram sem força, muitos se encontram sem vigor, até mesmo para liberar uma palavra. É mais fácil se acomodar e morrer do que lutar e vencer. Mas você foi chamado para lutar, você foi chamado para vencer. E a Bíblia também diz, no próprio capítulo 40 de Isaías: os que esperam no Senhor. Em quem você está esperando? Muitas vezes nós esperamos resposta de onde não pode vir. Esperamos resposta de pessoas que não têm resposta, que não podem dar resposta, porque eles são limitadíssimos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e eu profetizo que tuas forças vão ser renovadas. Subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Romanos 12 diz o seguinte, versos 2: e não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável, mas não é para qualquer um, não é para todo mundo, é para aqueles que não se conformam com um sistema falido, porque o mundo está falido. Essa é a grande verdade. Se a sua esperança, se a minha esperança como cristão estiver apenas no mundo, somos os cristãos mais infelizes da face da terra. Mas se a tua esperança está em Deus, pode crer, pode ter certeza que você vai viver milagre e que você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. Mudança de pensamento gera mudança de comportamento. Muitas vezes o nosso comportamento não condiz com os nossos sonhos. Mas por que nós agimos dessa maneira? É impossível mudar uma atitude se eu não mudar o meu modo de pensar. E nessa noite o Espírito de Deus pode lhe ajudar a tirar pensamentos ruins, pensamentos nocivos, pensamentos tóxicos. No momento que nós estamos passando, você pode ver que as pessoas correm atrás de informações de calamidade, porque prende mais a atenção das pessoas uma notícia ruim do que uma notícia boa. Se você chegar em alguém e disser: olha, nasceu uma criança, tal, a pessoa muitas vezes ouve e não faz pergunta. Mas se você fala: morreu fulano, morreu alguém, a pessoa fala: quem, quando, como, que jeito, do que morreu, quantos anos tinha, quem era ele? Se interessa. Que nessa noite nossos pensamentos sejam ajustados e que nós venhamos a se interessar muito mais pela verdade, pelas coisas
certa do que pelas coisas erradas, conforme Efésios já nos ministrou. Mudança de pensamentos gera mudança de comportamento, e mudança de comportamento gera novos resultados. Eu declaro que você vai ter novos resultados. Você vai vencer, a crise vai passar, mas você tem sonhos para conquistar, você tem ideais para alcançar. Então você precisa tomar o seguinte posicionamento, como a Bíblia diz lá em Filipenses 3:13: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para aqueles que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Por que ele prosseguia? Porque ele tinha um alvo. Quem não tem alvo, qualquer lugar está bom. Você precisa ter alvo, você precisa ter sonhos. Você não está aqui na terra simplesmente para viver um pouco de tempo e morrer sem saber para onde você vai. Deus colocou você aqui na terra com um propósito, e nós precisamos entender esse propósito. Caminhando aqui para o fim do nosso estudo, da nossa mensagem, você não precisa gritar. Preste bem atenção. Muitas vezes a pessoa acha que o grito resolve. Não resolve. Você não precisa gritar. Você precisa só melhorar as suas palavras. O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo a esperar, é algo a conquistar. Destino não se espera, destino se constrói, destino se conquista. Os teus pensamentos errados, eles fazem muito mais mal para você do que os seus piores inimigos. Muitas vezes nós ficamos preocupados com a crise ou com os inimigos, mas eles fazem menos mal do que os nossos pensamentos errados. Nada é mais terrível do que uma ignorância ativa. Muitas vezes nós somos ignorantes, não conhecemos as promessas de Deus, não conhecemos as leis da Constituição da nossa nação. Então eu repito, nada é mais terrível do que uma ignorância ativa. O próprio Jesus disse para um povo que questionava ele naquela época em que ele ministrava a terra, e Jesus disse a seguinte palavra: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. O que vai nos libertar, e a maior libertação que nós podemos ter, vem de conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu profetizo que esta palavra vai ajudar você a se libertar de muitas crenças nocivas, de muitas histórias que entrou dentro de você, e que você tem que tomar uma decisão para sair da tua vida. Deus é muito enfático em Oséias 4:6, onde ele diz: o meu povo. Ele fala, Deus é maravilhoso, ele fala: o meu povo, com dor no coração, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja que não são os demônios, veja que não são as crises que estavam destruindo o povo de Deus, era a ignorância. Isaías 1 é um capítulo que nós cristãos devemos ler e orar, e se ainda tem lágrimas, chorar, porque Deus fala: o jumento conhece o seu dono, o boi conhece o seu possuidor, e Israel, o meu povo, não me conhece. É tempo de nós voltarmos para conhecer a Deus, esquecer das coisas da terra. Colossenses 3 diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e não das coisas que são da terra, porque elas são passageiras, mas as coisas que Deus nos entrega têm peso de eternidade. Se você quer vencer, primeiramente a primeira coisa que nós temos que ganhar, a primeira batalha que nós temos que ganhar, é a batalha na nossa mente. Grave isso. Você está preocupado com isso, com aquilo? Nós nos preocupamos com tanta coisa. Israel se preocupava com tantas coisas, o rei Saul também. Mas Davi, o primeiro gigante que ele derrubou, não se chamava Golias, se chamava Davi. Davi teve que vencer ele dentro dele, para depois ele vencer a crise de fora. Enquanto nós não vencermos essa primeira batalha, que é na nossa mente, dificilmente venceremos
a batalha exterior. E eu profetizo que você vai vencer essa crise que quis se instalar em você, mas é ilegal, porque você não é um portador de más notícias, você é portador de boas novas. Se você crê, diga amém. Eu sou portador de boas novas. Você está sendo submetido a uma mensagem, e posso já lhe adiantar. Eu sei que muitos de vocês me amam, me conhecem, principalmente aqueles que me consideram pastor da sua vida. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é de Deus, ajustando os pensamentos, vencendo crise. Jesus chama 12 homens desajustados, os ajusta e faz deles baluarte do Evangelho, fazem deles homens coluna para o novo tempo que começava no mundo. A partir de Jesus, o próprio mundo incrédulo, que não acredita em Deus, filósofos, todo tem que aceitar algo que diz assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo dividiu o antes e o depois. Quero dizer para você que essa mensagem pode dividir o antes e o depois do que você era, porque a primeira batalha você vai vencer dentro de você. A preocupação é uma arma que adoece a mente. Quantas pessoas não estão sentindo dores? Pessoas que estão morrendo por causa da neurose que se instala dentro dela. Eu vou repetir. A preocupação é uma arma que adoece a mente. O apóstolo Paulo, ele recomenda: pensai nas coisas que são de cima e não naquelas que são da terra. Quantas pessoas adoecidas alimentando um conteúdo ou uma palavra que não é solução para suas vidas. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você aprenda. Quantas vezes ou quantas pessoas adoecidas alimentando um conteúdo, uma palavra de morte ou uma crise que não traz solução para suas vidas. A preocupação é uma ocupação inútil. Preocupação, ocupado antes do tempo. Preocupação denota falta de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Os pensamentos de ansiedade se adiantam na nossa mente. Grave isso. Os pensamentos de ansiedade se adiantam na nossa mente, e só nós podemos governar. Só eu posso expulsar os pensamentos de ansiedade que tentam se instalar na minha mente. Só nós podemos governar quando estamos fabricando pensamentos que são nocivos. Quantas vezes nós pegamos uma informação tóxica, permitimos que fique na nossa mente, e a nossa mente processa uma informação ou algo pior ainda, nocivos à promessa que Deus tem para a nossa vida. Deus tem promessas para a nossa vida, mas muitas vezes nós ficamos alimentando pensamentos nocivos. Quantas promessas não foram abortadas pelos nossos pensamentos errados? Quantos sonhos não foram sepultados prematuramente? Nem chegaram a ser gerados. Nós mesmos, pelos pensamentos errados, os sepultamos. Nossa alegria mata a nossa esperança, duplica a nossa preocupação. Então o pensamento ruim, o pensamento errado, nocivo, ele faz uma devasta nas nossas promessas, na nossa alegria, na nossa esperança, e duplica a preocupação. Se não quiser adoecer junto com o mundo, porque o mundo é doente, o mundo não pode ser direção para a igreja, o mundo não pode ser direção para um cristão. Temos que respeitar sim as autoridades constituídas, mas jamais permitiremos que o mundo decida o destino da igreja de Cristo. Se não quisermos adoecer com o mundo, precisamos buscar o conteúdo do céu, para que a mente de Cristo nos possua e tenhamos novos sonhos,
uma nova visão, para que tenhamos de volta os nossos sonhos, de volta a nossa esperança, de volta a nossa alegria, de volta o nosso chamado, de volta a nossa fé, de volta um sentido para viver. Em 1 Coríntios 2,9, a Bíblia diz assim, eu quero que você tome posse dessa palavra, está na Bíblia, 1 Coríntios 2,9, como está escrito, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou, o que podia acontecer, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vou repetir, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou, o que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja que chama atenção a palavra preparou, já está preparado. Porém, em que nós estamos acreditando? No que a Bíblia diz ou no que a televisão fala? O que tem mais peso? O que os jornais escrevem, as revistas escrevem, a televisão mostra, enfim, ou o que a palavra de Deus fala? O que é que tem mais peso? As pessoas não acreditam na crise, mas não acreditam em Deus. E não é hora de reclamar. Você que é cristão, o Espírito de Deus convoca a igreja. O Espírito Santo está convocando a igreja de Cristo. Homens sérios e mulheres sérias de Deus, eu tenho ouvido falar, tenho acompanhado. Depois dessa crise, porque ela vai passar, o mundo nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Então não é hora de reclamar, não é hora de acusar. É hora de orar. É hora de clamar. É hora de buscar, pedir perdão, se arrepender pelos pecados da igreja. Não é acusar o governo, não é falar isso está certo, aquilo está errado, isso está dando certo, isso está dando errado. Não é questão de partido político, não é questão de cor de camisa, não é questão de cultura, é questão de dinheiro. É uma questão de eternidade. E a igreja precisa fazer o que Deus pede. Em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, veja que ele não fala se o mundo, ele fala se o meu povo. Nós como igreja temos uma responsabilidade, não podemos fugir dela. Não podemos fugir dela. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Deus ainda está no céu, Deus ainda está no trono. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Jesus está no trono, Jesus reina, Jesus governa, nada saiu do controle dele. E nós, como igreja, temos que voltar ao controle de Deus, ao controle do Espírito Santo, e não ser controlado por mídia, não ser controlado por notícias boas ou por notícias ruins. Temos que ser controlado por aquilo que a Bíblia fala. E encerrando, Deus promete que Ele vai ouvir, Ele vai perdoar, precisamos de perdão, e Ele vai sarar a nossa terra. Não tem terra sarada se não houver perdão dos pecados, se não houver um legítimo arrependimento, uma volta, um ajustamento dos nossos pensamentos, para que nós venhamos a vencer as crises. A preocupação é uma assinatura com a qual eu autorizo o problema a reger a minha mente. Eu vou repetir, a preocupação é uma assinatura com a qual eu autorizo o problema a reger a minha mente. Quando nós permitimos que a preocupação comece a invadir todos os cantos da nossa alma, nós estamos autorizando para que ela venha reger a minha mente. E se a preocupação está dominando a minha alma, não posso ter pensamentos bons. E se eu não tiver pensamentos bons, não terei resultados bons. A fé é uma atitude que permite que o Espírito Santo ajuste os nossos pensamentos. Quando você crê, o Espírito Santo ele vai ajustar os nossos pensamentos
E eu tenho certeza que você não esqueceu quando você foi ministrado há pouquinho, segundos, momentos atrás, que a primeira grande batalha que nós temos que vencer é dentro de nós mesmos. Quando nós vencemos essa batalha, nós saímos fortalecidos. E eu garanto para você que crise nenhuma vai te segurar, crise nenhuma vai te impedir de você conquistar os teus sonhos e realizar os propósitos de Deus na terra. O meu pensamento, o Espírito Santo, ele precisa trabalhar para ajustar os meus pensamentos, para que eu não apenas veja os milagres, mas eu também venha viver as promessas. Em meio ao caos, precisamos de uma palavra de ordem. E aqui eu estou terminando essa mensagem. Eu não sei se você ainda lembra o que é que nós lemos quando o centurião tinha uma crise instalada próximo dele. O seu servo, em que, acredito eu, um dos mais queridos, mais importante, adoeceu e estava morrendo. E o centurião, então, ele procura Jesus e diz: Senhor, eu preciso que tu me ajude com meu servo. E Jesus disse: eu vou à sua casa. Veja que Jesus não está negando, Jesus está querendo entrar na tua casa. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cristo, ele tem que entrar na tua casa. Cristo, ele tem que entrar nos teus negócios. Cristo não é só entrar na hora da crise, é na hora boa. Em todos os momentos, Jesus precisa ser o Senhor das nossas vidas, Senhor da igreja. Então esse centurião diz: Senhor, não precisa ir, mas dize-me somente uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Uma palavra. Nessa sociedade corrompida, nesse século de neuróticos, de atitudes doentias, muitas vezes, onde cada um de nós se percebe com atitudes que até nós ficamos às vezes assustados, precisamos tomar muito cuidado para que nós não nos conformemos com este mundo. A palavra de Deus nos chama a atenção: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ninguém vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se não tiver uma mente renovada, porque a mente velha, ela aceita tudo, a mente nova não. A mente nova, ela é nobre. Ela é formada por princípios bíblicos e não por crendices e religiosidade que o mundo venera. Você é separado por aquilo que está dentro de você. É isso que vai fazer o diferencial na tua vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque vivemos num mundo de pessoas neuróticas, pessoas assustadas. E nós temos que tomar cuidado para que os nossos sentimentos voltem a ser saudáveis. Por que o pensamento saudável? O pensamento saudável de si mesmo. O que você pensa de você? Quem é você para você mesmo? O que você pensa de você mesmo? Ou o que você pensa de uma interpretação justa em relação a outras pessoas? É difícil de encontrar uma pessoa com uma mente saudável. Mas a partir de hoje eu quero declarar que você vai ter uma mente saudável. E quando encontramos uma pessoa com uma mente saudável, é um milagre. Cristo se impressionou com este homem. Ele não era judeu, ele não era cristão, ele não era pastor, ele não era apóstolo, ele não era discípulo. Mas Cristo ficou maravilhado com a mentalidade daquele homem, com a mente que ele diz: não precisa ir, só uma palavra é suficiente. Precisamos de uma palavra de ordem. Ao meio ao caos, precisamos de uma palavra de ordem para vencer crises e conquistar sonhos. E esta palavra de ordem vem de Deus. E Cristo disse para aquele
centurião: pode ir, teu servo já está curado. Foi uma palavra de ordem. Lá no Gênesis 1, aqui terminando, diz que a terra era vazia, sem forma, havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando Deus libera a palavra, o Espírito Santo começa a trabalhar e começa a colocar ordem. Deus não faz nada sozinho. Deus não faz nada sozinho. Ele compactua com Jesus e principalmente com o Espírito Santo, é aquele que modela as coisas aqui na terra. Então o Espírito Santo trabalhou e fez esse mundo maravilhoso, essa natureza maravilhosa que os seus olhos podem contemplar. Quero declarar para você, se você permitir que o Espírito Santo venha ajustar os teus sentimentos, você vai vencer crise. Você vai vencer crise. E eu quero orar nesse momento com você, para que você saia diante dessa ministração um vencedor. E a primeira batalha que você vai vencer é dentro de você mesmo. Pai, em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, que a primeira batalha, ela é interna. Se os nossos pensamentos não mudarem, a nossa fala não muda, as atitudes não mudam, as coisas não mudam. Mas, se permitirmos, Deus, e nessa noite eu oro com todos que estão ouvindo essa palavra, oramos e declaramos: Espírito Santo, amigo, companheiro, professor, mestre, instrutor, trabalhe na nossa mente, porque nós temos uma facilidade de conformar com aquilo que nós vemos. Mas a tua palavra diz: ainda que as coisas nós não venhamos a enxergar, mas venhamos a crer. Pai, é um tempo de ouvir a tua voz. É um tempo, Pai, de voltarmos a orar, a se arrepender e receber do Senhor uma palavra de ordem. Ao meio ao caos, sempre uma palavra de ordem. Diante de uma multidão faminta, com escassez de pão, de alimento, a primeira coisa que Jesus disse foi: organize o povo, coloque ordem no meio do povo. E então ele multiplicou os pães e multiplicou os peixes. Não pode haver multiplicação no meio de uma desordem. Não pode haver milagre no meio de uma desordem. É necessário chegar a uma palavra de ordem. Deus, e que hoje, pelo teu Espírito, cada casa que participou conosco desse culto, que está participando, Pai, do teu Espírito Santo, leve uma palavra de ordem a cada coração, que coloque, como colocou aquele homem da mão mirrada, que estava escondido, com medo, diz para ele: levanta, vem para o meio e estende a mão. Deus, não é hora de nós nos escondermos, não é hora, Deus, de nós ficarmos duvidando, Deus, da tua palavra, do teu poder, do teu amor. Pai, quando Jesus dá 3 oportunidades para Pedro, depois de ter negado vergonhosamente, ele vai e ajusta os sentimentos de Pedro, porque ele precisava de Pedro. E ele fala: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Pedro disse: eu te amo. E por 3 vezes Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Deus nos capacita a cuidar um do outro, a capacita a cuidar da nossa família. Estamos em dias de reclusão, e muitas vezes tem pessoas já dizendo: eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não estou suportando mais. Noé, ele na arca, meu Deus, ele teve que se organizar, ele teve que se reinventar. E ao sair, Deus, ele não era o Noé antes do dilúvio. A primeira coisa que ele faz é um altar. Deus, que os altares sejam restaurados, as celas familiares, o hábito de ler a tua palavra em família, o hábito de ler a tua palavra, de orar, de profetizar.
que seja, Deus, resgatada nesse momento que nós temos tempo de sobra para pensar. Deus nos ajuda a ter bons pensamentos, porque se não tivermos bons pensamentos, não teremos boa fala, não teremos boas atitudes, e dificilmente os resultados que nós queremos vão chegar. Mas eu creio, Pai, na Tua palavra, no Teu poder, no Teu amor, na Tua graça e na Tua palavra de ordem. Deus, coloque ordem na nossa alma, coloca ordem na Tua igreja, e eu tenho certeza que tudo vai se ajustar. Oramos agradecido, meu Deus, e obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, por cada vida que se dispõe a ouvir, e principalmente aquelas que vão pensar e agir segundo as orientações do Teu Espírito. Muito obrigado, Deus. Tua igreja está ressurgindo, a Tua igreja vai Te honrar. Oramos, Deus, e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, pra sempre eu irei, pois eu sei que em Ti está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, pra sempre eu irei, pois eu sei que em Ti está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Boa noite, queridos. Eu queria conversar com você a respeito de dízimos, primícias e ofertas. Baseado nessa palavra tremenda que o apóstolo Ayrton nos direcionou, nós temos um entendimento muito claro a respeito do nosso dízimo, por um cumprimento de mandamento, por um cumprimento de palavra de Deus. Nós temos um entendimento de primícia. A primícia, ela desata a palavra profética sobre a sua vida. E eu quero chamar a sua atenção para a oferta nessa noite. Nós estamos passando por um tempo muito interessante, onde nós conseguimos, junto com a nossa família e nossa casa, passar um tempo mais unidos, digamos assim, ok? E a oferta que eu venho te pedir nessa noite, ela talvez seja muito cara para você. É a oferta de tempo, é uma oferta de oração, é uma oferta de intercessão. Hoje à tarde nós nos reunimos, poucas pessoas, nós fizemos um call via internet mesmo, eu, minha esposa e mais alguns outros discípulos dessa igreja, e nós tivemos um tempo de oração e intercessão por homens e mulheres que estão trabalhando na frente de guerra, vamos colocar assim, uma parte contra o vírus, outra parte com relação a donativos e suprimento. Eu queria que você entendesse o seguinte, que é tempo literalmente de nós compreendermos que nós podemos ajudar o próximo. A palavra que diz, ame o próximo como a ti mesmo, esse mandamento, esse pilar para nós é muito importante. Eu quero te levar a sentir a necessidade do próximo. Existem pessoas, pessoal, que não estão trabalhando. Existem pessoas que dependem, são talvez profissionais autônomos e não podem executar seu trabalho. E às vezes ele não vai ter pagamento, ele não vai ter salário. E a gente não sabe por quanto tempo isso vai acontecer. Só que esse profissional, muitas vezes, ele faz parte da sua rede social. Ele pode fazer parte do seu grupo de contatos. Então, é muito importante, ou seria extremamente importante,
você poder mandar uma mensagem para esse profissional, para esse seu amigo, mandar uma palavra que possa libertá-lo desse cativeiro emocional que é a condição que está lá fora, tá certo? Eu quero te impulsionar a orar, a tirar um tempo do seu dia, oferte, literalmente, tenha isso como uma oferta do seu tempo para orar por alguém da sua lista de contato ou por alguém que você conhece em outra nação. Nós temos o caso aqui, né, uma das nossas discípulas nos passou uma situação agora de pouco. O nome dela se chama Adla. Adla e seu esposo, eles é um casal e 3 filhos. Eles moram numa cidade chamada Vigevano, na Itália. E eles estão lá, eles são missionários. Então é um casal que precisa da nossa oferta de dedicação diante do Senhor. Precisa da nossa oferta de intercessão, precisa da nossa oferta de apoio, precisa da nossa oferta de palavra. Nem sempre o quesito aqui é o dinheiro que você vai mandar, é o dinheiro que você vai disponibilizar, mas um pouco do seu tempo em amor ao próximo. Isso é extremamente necessário. Por que eu te falo isso? Porque a palavra de Deus no Salmo 65, versículo 4 diz assim: bem-aventurado aquele quem tu escolhesses a fazer chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos de bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça Deus responderá. Ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe. Queridos, quantos profissionais da saúde, ao começar o seu plantão, eles estão orando, eles estão talvez na cultura religiosa deles, eles estão parando e dizendo: Deus, só o Senhor pode fazer alguma coisa. As nossas condutas talvez sejam agora limitadas, os nossos recursos são limitados, o estado emocional de muitos deles já estão nos seus limites, são jornadas de trabalho às vezes excessivas, e todos eles em frente de batalha, em frente de uma opção, ou pelo menos pedindo de Deus uma direção para que eles possam ajudar. É mais uma razão para você ofertar o seu tempo. Oferte o seu tempo, oferte um pouco do seu tempo a ajudar o próximo. Peça de Deus direção para que de alguma forma você possa ajudar o próximo. Nós sabemos que a aglomeração de pessoas, o sair de casa, são restrições, talvez até extremas em algumas localidades, mas a gente pode fazer algo. Conforme a vigilância tem nos mostrado, com segurança, nós podemos fazer algo. Eu quero convidar você a orar pela sua oferta, pelo seu dízimo e pela sua primícia. As primícias e os dízimos nós vamos postar aí nas redes sociais e também no YouTube futuramente. Vai ter na descrição do vídeo vai ter a conta da igreja, tudo direitinho, e vocês vão poder executar o seu pagamento do seu dízimo, da sua oferta, da sua primícia. Mas eu quero orar pela tua oferta. Pai, diante dessa situação que nós estamos vivendo nesse momento, nós queremos ofertar o nosso tempo em oração a Ti, Senhor Deus, em prol daqueles que necessitam, Pai amado, do seu socorro, que necessita da Tua esperança, Pai. Talvez, Espírito Santo, hajam famílias, Senhor Deus, em comunidades talvez mais carentes, que não tenham alimento, Senhor Deus, ou o alimento é muito restrito, o número de pessoas em casa é muito grande e o alimento é pequeno. Pai, em nome de Jesus eu te peço, nos ajuda, amplia a nossa mente, Senhor Deus, amplia os nossos braços para que de alguma forma nós possamos, Senhor Deus, atingi-los com o Teu socorro. Dar a eles, Senhor Deus, uma esperança de suprimento, de comunhão, Senhor Deus, de literalmente uma visão de comunidade. Esse é o papel da Tua igreja, Senhor Deus. A Tua igreja começa nos lares, Pai. A base forte da Tua igreja são os lares, as famílias. Deus, nos ajuda a prestar algum tipo de socorro, Senhor Deus, mesmo que seja por enquanto na intercessão, mesmo que seja por enquanto nas dimensões espirituais, pedindo que os Teus anjos acampem, Senhor Deus,
diante da comunidade médica, Senhor Deus, para que haja algum tipo de socorro, para que haja algum tipo de apoio, Pai. Para a honra do Teu santo nome nós oramos, Pai, e te pedimos. Nós literalmente te agradecemos, Pai, para a honra do Teu santo nome, Senhor Deus. Eu quero deixar com vocês também a palavra que está em Números, capítulo 6, a partir do verso 24, diz: Yevarechecha Adonai veishmelecha, Yair Adonai panavelecha, Itza Adonai ivirunecha, venasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Boa noite, querido. Boa noite. Que Deus te abençoe. Amém.